Em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amado Deus e bondoso Pai Celestial, Pai de amor, graça e misericórdia, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus que ama a humanidade e faz tudo para que ela possa alcançar a salvação. O Senhor enviou o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para que pudesse reaproximar os homens de ti, para que o abismo que existia, que era o pecado, pudesse ser vencido. Graças ao sacrifício do seu Filho, o Deus vivo, que se entregou à morte na cruz, os nossos pecados podem ser perdoados e possamos estar dignos de receber a sua graça, a sua misericórdia. O seu amor é tão grande que o Senhor também enviou o ensinamento. Qual o caminho a ser seguido para encontrar a salvação? O caminho que devemos fazer para estar preparados para o retorno de Cristo. E esse caminho é seguir o Evangelho de Cristo, é seguir os ensinamentos que Ele tem dado para cada um de nós. O Senhor também nos envia o Espírito Santo, que é nosso guia de sabedoria, que nos faz tomar as decisões corretas, que permite que o novo homem renasça dentro do coração de cada um de nós. Queremos ser gratos por tanto que o Senhor tem nos dado, tanto na vida material, como também na espiritual. O Senhor permite que tudo o que acontece nessa terra acontece segundo a sua vontade. Tudo o que temos devemos reconhecer a Ti. Amado Pai, queremos ser reconhecedores do seu amor. Queremos ser gratos pelo envio dos apóstolos, que levam a palavra de Jesus Cristo, que levam o Evangelho de forma correta, para que possa chegar ao coração de cada irmão. Queremos ser gratos por cada servo. Por favor, abençoe o trabalho da sua igreja. Abençoe o apóstolo maior, que é o guia da nossa igreja. Os apóstolos de distritos, todos os apóstolos e todo servo em cada comunidade, que eles possam sempre levar a sua palavra, o seu ensinamento, no evangelho mais puro, que eles possam estar protegidos dos males desse mundo, das tentações e das dificuldades. Ajude também todas as comunidades que possam permanecer em comunhão, unidas, praticando o seu ensinamento de ajudar um ao outro. Olhe por aqueles irmãos que passam por dificuldades. Muitos dos seus filhos passam por tristezas, outros passam por situação de depressão, outros de adição, outros vivem com problemas financeiros graves, outros estão doentes em leitos de hospital, passaram por cirurgia, outros passaram por violência, alguns já não estão mais aqui nesse mundo e vivem no mundo do além, mas seu amor é imensurável e chega a todos os lugares. E o Senhor ama a todos os seus filhos e quer trazer a salvação para cada um de nós. Nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos agarrar na mão de Jesus Cristo para que possamos também alcançar a nossa salvação e também ajudar na salvação de nosso próximo. Não por mérito, mas porque queremos fazer parte no plano de salvação do nosso amado Pai Celestial. Ajude também aqueles seus filhos que estão afastados da sua obra. Alguns perderam a conexão com a sua palavra. Toque-lhes o coração, que o Espírito Santo possa fortalecê-los, para que eles possam reconhecer que Jesus é o único caminho da salvação e o Senhor faz tudo por nós, está sempre nos olhando, mesmo em momentos de dificuldade. Que possamos ter obediência e reconhecer que muitas vezes não conseguiremos entender o porquê de certas situações, mas que contamos com a sua força e sabemos que com Jesus Cristo podemos enfrentar qualquer situação e o mal nunca será páreo para Jesus Cristo. Pai, permita que possamos estar afastados de tudo que é material nessa hora santa, que essa palavra possa tocar o coração de cada um de nós e que em comunhão possamos vivenciar dentro do nosso coração e que essa palavra possa crescer e nos fortalecer na fé e no entendimento.
Tudo isso e mais que não consigo colocar em palavras, eu te peço em nome do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom dia, amados irmãos. Para o ofício divino de hoje, temos o texto que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, que diz: De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Até aqui. Muito obrigados, uma felicidade estar com vocês. O ofício divino de hoje traz a mensagem que a apostolicidade é uma característica identificadora da Igreja de Cristo. E olhando essa palavra, apostolicidade, pode ser uma palavra um pouco difícil, às vezes até difícil de falar, né? Louca para pegar o pastor e falhar na hora de falar. Mas o conceito é muito simples. Por que a apostolicidade é uma característica identificadora da Igreja de Cristo? Porque os apóstolos são o meio que Cristo definiu para levar a mensagem dele. Eles, na igreja primitiva, foram os embaixadores de Cristo, como o apóstolo Paulo diz. Eles levavam essa mensagem para os irmãos daquela época. E hoje, da mesma forma, os apóstolos atuais levam a mensagem, o evangelho da morte, do retorno, da ressurreição de Cristo, a mensagem, a palavra para cada um de nós, que é o alimento para a nossa alma. E nossa alma também precisa de alimento, para que ela possa estar fortalecida, para que ela consiga lidar com as situações adversas e para cada vez mais ela se prepare para o retorno de Cristo, que nós não sabemos quando será, mas sabemos que será breve. Os apóstolos também que trazem os sacramentos, o batismo, o santo selamento, que trazem o perdão dos pecados, que é a possibilidade de um cristão se livrar de tudo aquilo que o afasta de Deus. Ter a chance de começar novamente, próximo. Por isso é identificadora. Cristo definiu que o caminho para levar a sua mensagem era os apóstolos. E o termo apóstolos em grego quer dizer mensageiro, mas um mensageiro com autoridade. Jesus deu autoridade para esses apóstolos quando eles foram lá. Fala em meu nome, né? Eu te dou o poder de batizar, né? No evangelho de João, de Lucas, de Mateus, né? Lá está escrito
que Jesus deu autoridade para que esses servos levassem a palavra de Cristo. Então, amados, nós podemos definir esse período em 3 partes. Primeiro, a igreja primitiva, que foram os primeiros apóstolos, que levaram essa mensagem. Depois, houve um período que não teve apóstolos, mas que a doutrina apostólica continuou a ser ensinada, conforme poderemos ver em breve. E o terceiro período é o ministério apostólico, que foi estabelecido desde o século XIX e que traz a mensagem. A mensagem que é a palavra, que é o evangelho da morte, da ressurreição e do retorno de Cristo, que em nada mudou. Nós podemos mudar nossas vestimentas, o jeito que usamos o óculos, que usamos um relógio, que temos os nossos hábitos. Mas o que mudou no evangelho de Cristo, do primeiro da igreja primitiva para o ministério apostólico atual? Nada. Ele é exatamente o mesmo, porque ele é único. E essa mensagem continua a ser passada hoje. Os apóstolos têm a missão de garantir a pureza da palavra, a correção do evangelho, que ele seja exatamente aquilo que Jesus Cristo ensinou. O evangelho não se corrige ou se altera por nenhuma necessidade humana, pelas circunstâncias, pela ocasião. O evangelho é exatamente o mesmo. Que Cristo viveu nessa terra e deixou o seu ensinamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo sobre si mesmo. Que ele morreu por nós, se entregou na cruz para vencer o pecado. Que ele foi ao mundo dos mortos pregar para aqueles. E que ele ressuscitou, pregou para os apóstolos. E que ele irá retornar para trazer a salvação daqueles escolhidos. Esta mensagem, que é a doutrina apostólica, que continua sendo pregada hoje. Os sacramentos que continuam a ser dados de forma correta, para que os filhos possam ser batizados, reconhecidos a filiação divina, que eles possam receber o santo selamento, o Espírito Santo, que é o nosso guia de sabedoria, que eles possam receber o perdão dos pecados e que esses sacramentos possam ser entregues para vivos e mortos. Porque todos os filhos de Deus têm que ter acesso à salvação. A igreja é universal. Ela é para todos. Deus deu a salvação para todos os seus filhos, sem exceção. Ele ama cada um individualmente e sabe a necessidade de cada um. Amados, a igreja de Cristo é a igreja da salvação. Ele quer salvar todos os seus filhos. Por que Cristo veio na terra se não foi para salvar a humanidade? O Filho do Deus vivo. Deus não precisa da humanidade, nós precisamos deles. Deus ama a humanidade. Ele quer dar tudo para a salvação. E a igreja é a igreja da salvação da nossa alma, da reconciliação com Deus. Esse texto que está em 2 Coríntios, capítulo 5, o apóstolo Paulo falava sobre isso, da importância que a comunidade se reconciliasse com Deus. E aí fala do amor de Deus e fala que ele era um embaixador de Cristo, como todos os apóstolos, como nós falamos, porque eles eram mensageiros enviados com autoridade. É aquele que leva a palavra de Cristo. E o que os apóstolos fizeram? Levaram a palavra de Cristo.
Muitos, inclusive, até morreram por isso. E eles levaram somente ali para o povo de Israel? Não. Se nós lembrarmos, tanto Jesus quanto os apóstolos eram judeus. Mas fala, a palavra foi levada para judeus e gentios. Todos puderam ter acesso a essa palavra. E isso já é uma grande diferença na vinda de Cristo. O povo de judeu era uma região pequena daquela região. E olha o tamanho do cristianismo hoje no mundo. Tudo começou com esse trabalho, que os apóstolos puderam ali levar a palavra para novos filhos de Cristo, para que eles pudessem conhecer a palavra, que eles pudessem conhecer o caminho da salvação, porque todos têm o direito à salvação. Amados, e aqui fala que Cristo enviou os apóstolos para que pudesse enviar a salvação, os sacramentos, como falamos, para todos. Todos pudessem receber essa salvação, o sacramento. O apóstolo Paulo viajou para a região da Europa, da Ásia. E aqui já mostra um conceito da universalidade da palavra. Que a palavra precisava chegar a todas as pessoas. Que a palavra não devia ser restrita. Que todos os filhos de Deus deveriam conhecer esse ensinamento. Então, é o primeiro, a igreja primitiva. A igreja primitiva, que desde a chegada do Espírito Santo, em Pentecostes, começou ali a igreja. Consideramos como a fundação da igreja cristã, da igreja de Cristo. E desde então, ali foi incumbido, deu o poder para esses discípulos, que eram os apóstolos, para que eles levassem essa palavra para todos os irmãos. Que eles pudessem disseminar o conhecimento, os sacramentos, o perdão, para que todos pudessem alcançar a salvação. Como falamos, o caminho da salvação é único. Se não for através de Cristo, ninguém vai alcançar a salvação. E eles levaram essa mensagem para que todos pudessem conhecer. E aqui traz o segundo ponto, um ponto importante do ofício divino, que mesmo após a morte desses primeiros apóstolos da igreja primitiva, a igreja conservou a apostolicidade, que é a doutrina apostólica. E aí podemos pensar, mas como que a igreja conservou se os apóstolos já não estavam lá, e eles só foram reaparecer, mais de 1000 anos depois? Porque a doutrina apostólica permaneceu. Que era o evangelho da morte, da ressurreição e do retorno de Cristo. E tem uma prova histórica disso, que é o credo niceno-constantinopolitano. Para o pastor conseguir falar a palavra de forma correta. Mas o que quer dizer isso? Que teve um entendimento das pessoas daquela época do que era ser cristão. E o que se manteve? O ensinamento dos apóstolos, que era o evangelho de seguir a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, da salvação de Jesus Cristo, que a palavra através deles, que todos os apóstolos tinham trazido a mensagem. E se nós pensarmos humanamente, depois da morte dos primeiros apóstolos, o que poderia acontecer? Um caminho começar a desviar. O natural, muitas vezes é isso, quando não está mais aquela pessoa, as pessoas vão se desviando. Claro, a mensagem pode ser que não tinha a mesma força com os apóstolos, mas o cerne, que era o evangelho de Cristo, continuou, porque o cristianismo cresceu mesmo sem os apóstolos. Até a chegada, no século XX, do retorno dos apóstolos, do restabelecimento do ministério de apostolado aqui nessa terra. Mas esse restabelecimento do ministério do apostolado
não é para estabelecer uma nova igreja. A igreja continua sendo a igreja de Cristo. A mensagem continua sendo o evangelho de Cristo, da morte, da ressurreição e do retorno. Para que eles pudessem entregar os sacramentos para os irmãos, para que o perdão pudesse chegar a cada filho seu. Novamente, para garantir que a pureza da mensagem pudesse chegar ao coração de cada alma. A correção dos sacramentos, que os sacramentos pudessem ser feitos exatamente como Jesus estabeleceu. E isso nós podemos ver no 4º artigo de fé. Amados, no meio de tantas coisas que mudam nessa vida, pode nos assustar um pouco as coisas imutáveis. Muitas vezes nós não estamos acostumados. Mas o Evangelho de Cristo é exatamente o mesmo. E os apóstolos atuais garantem que eles permaneçam imutáveis, que eles sejam exatamente como foi ensinado na igreja primitiva. E a mensagem desses apóstolos? Da mesma forma como os apóstolos da igreja primitiva falaram aos judeus e aos gentios, também para todo o cristianismo. Todos devem receber a salvação, sem exceção. Essa mensagem deve chegar no coração de cada alma. E os apóstolos têm essa missão de seguir, da mesma forma que os apóstolos atuais levaram a mensagem para todos os filhos de Deus. Hoje também, eles também levam a mensagem para que possa chegar a todos os filhos de Deus, de forma universal. A igreja é universal, é apostólica. Universal quer dizer para todos os seus filhos, sem exceção. Que todos possam receber essa mensagem de salvação, que todos possam receber esse evangelho puro, que todos possam receber o perdão dos pecados. E apostólica porque teve os primeiros apóstolos que foram enviados de Jesus Cristo, e hoje também tem o ministério de apostolado nessa terra, que leva essa mensagem, que garante, como falamos, que a mensagem se permaneça a mesma, que os filhos possam se preparar para o retorno de Cristo, que preparam essas almas, que preparam o rebanho. E aqui na última parte do ofício, também fala da participação dos filhos de Deus nesta obra, de cada um de nós, de como filhos. Se os apóstolos levar a mensagem para todos os cristãos, se essa mensagem deve ser universal, a igreja de Cristo é universal. Qual é o nosso papel nessa obra? De também ajudar nesse trabalho. Nós somos discípulos de Cristo, seguimos os nossos apóstolos. Acreditamos no trabalho dos apóstolos. E para isso também nós devemos convidar os nossos irmãos para que eles possam conhecer a palavra. E esse convite pode acontecer de diversas formas. Pode ser um convite por palavra. De fato, chegar, amado irmão, você conhece a palavra, quer conhecer o Ofício Divino, um dia se você puder ir lá, com atos, se comportando como um cristão, como alguém amável, alguém que numa situação difícil vai agir diferente. Um cristão é aquele que age como filho de Cristo, independente do contexto. Que a gente também ajude aquele filho a permanecer em Cristo.
Porque da mesma forma que pode ser difícil vir à igreja e seguir a Cristo, permanecer em Cristo também pode ser difícil. Porque muitas vezes as tentações, né, o maligno, ele vai trabalhar ali, né, sempre na dificuldade, na fraqueza. E muitos dos filhos de Deus, infelizmente, se afastam. Ou deixam seguir por outro caminho, por desilusões, por questões pessoais, por diversas situações muito duras. Né? Não podemos, né, minimizar o que acontece na vida das pessoas, não é isso. Mas nós queremos também ajudá-los a permanecer. E minimizar é extremamente oposto, é entender a dificuldade daquela pessoa, estar próximo, amá-la de verdade, para que também possam permanecer na doutrina de Jesus Cristo. Ajudar também para que possam crer no apostolado. E para crer precisamos aceitar os apóstolos. E amado, o primeiro caminho de aceitar os apóstolos não é aceitar o homem. Às vezes o problema de aceitar os apóstolos está porque estamos muito focados no homem. Mas o mais importante dos apóstolos é a mensagem. E qual a mensagem que os apóstolos trazem? O Evangelho de Jesus Cristo puro. E esse Evangelho é o caminho para a salvação. A palavra nos leva no engrandecimento da nossa alma para estarmos mais preparados para essa salvação. Para também que possamos ser ferramentas, como foi falado aqui. Mais uma vez, Deus não precisa dos seus filhos para fazer o plano da salvação. Mas nós queremos participar desse plano. Porque é uma graça fazer parte disso. É maravilhoso. A promessa de Jesus Cristo é estar ao lado dele. Estar no trono de graça e misericórdia. Poder viver o milenário reino de paz. É isso que nos foi prometido. Mas somente existe um caminho. E o caminho da salvação é através de Jesus Cristo. E quem são esses mensageiros que têm a autoridade de levar a palavra? São os apóstolos. Amados, para o ofício divino de hoje, tivemos a mensagem que a apostolicidade é uma característica identificadora da Igreja de Cristo. É o que identifica a Igreja de Cristo. Como pontos que Jesus Cristo enviou apóstolos para proclamar autenticamente a salvação em Jesus Cristo. Que a Igreja conservou sua apostolicidade mesmo após a morte dos apóstolos, da Igreja primitiva. Porque a doutrina apostólica, que é o Evangelho da morte, da ressurreição e do retorno, continuou a ser anunciada e continua até hoje. Que a apostolicidade foi plenamente restaurada com a nova ocupação pessoal do ministério dos apóstolos, que hoje continua na nossa igreja. Amém. Amém. Está aqui entre nós também o nosso amado pastor Fiston. Gostaria de ouvir a palavra. Se o coro tiver um hino, por favor. Muito obrigado. Amados irmãos, nessa manhã de hoje, vamos agradecer, amado Deus. A palavra de hoje
foi muito claro sobre a apostolicidade. É uma característica identificadora da Igreja de Cristo. Quando o Senhor amado Jesus Cristo chegou no mundo, ele encontrou várias igrejas e várias doutrinas. Mas a missão da amado Jesus Cristo era uma outra missão da salvação, para levar no nosso Pai Celestial. E isso que, quando ele começou a pregar evangelho, esse evangelho era uma boa evangelho, um novo evangelho que o mundo nunca ouviu isso. É isso que a maioria das pessoas aproximasse para ouvir. Mas, quando iniciou a falar sobre os sacramentos, tem que comer e beber meu sangue para herder o reino de Deus, sabemos a história que a maioria se afastaram e o número foi reduzido. E quando Jesus falou também sobre o reino de Deus, o batismo de água e do Espírito Santo, a maioria também das pessoas não entendem daquela época primitiva. Isso que é a história do Nicodemo, que aproximou de noite perante Jesus Cristo para tirar algumas dúvidas. Como posso ser para herder o reino de Deus? A resposta era o batismo, o sacramento, de que nascer de novo. Mas era difícil para ele. E a razão por qual, se ouvimos o Evangelho de Jesus Cristo, foi muito claro no livro de Mateus, capítulo 5. Jesus falou do sermão da montanha. Jesus explicou várias coisas. Explicou a oração no Mateus 6, explicou a relação entre os homens, explicou a sua doutrina interna. É isso que Jesus Cristo decidiu de criar a sua própria igreja. Ele escolheu o seu discípulo, nesse número foi reduzido de 12. Depois da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, que ele transmitiu o poder através dos apóstolos para pregar corretamente o seu evangelho que foi ensinado. Amados irmãos, naquela época, naquele perímetro, de forma falamos, tinha algumas religiões. Os romanos, a religião dele era diferente da religião cristianismo. Por quê? A religião romana não tinha crença numa Deus, era uma religião politeísmo. Tinha muito Deus que o romano tinha crença. Deus de Júpiter, das planetas, desse, muitas coisas assim. E o romano também tinha um dia conservado, o dia de Deus, e o sábado, o dia de sábado. Mas nós só sabemos que uma vez Jesus realizou um milagre, curou alguém naquele dia. Era uma contra a doutrina dos romanos. É isso que a igreja primitiva confrontou muito dificuldade naquela época. A maioria foi preso, os apóstolos, e outros foi morto. A Bíblia fala que esse tempo que o amado pastor relatou, da submissão dos apóstolos na terra, esse tempo que os apóstolos foi exterminado, mas depois da Pentecostes, a palavra de Deus, a doutrina de Jesus Cristo, foi ensinada no Jerusalém, na Samaria, no Judeia e em algumas regiões. Depois da desaparição dos apóstolos, a apostolicidade não foi banido naquela cidade. É isso que
no tempo do Império Romano, Constantino, que um congresso foi feito para uniformizar a Igreja de Cristo. Mas o cristão daquela época não tinha um templo para congregar. Ele estava rezando através da casa dos irmãos de fé para conservar aquela doutrina de Jesus Cristo. Mas o perdão de pecado, isso Deus operava através de sua misericórdia. Mas algum tempo que a palavra fala que se erigir a renovação da igreja através daqueles irmãos que conservavam a doutrina de Jesus Cristo, que se erigir no século XIX as novos apóstolos de Jesus Cristo. Amados irmãos, esses novos apóstolos de Jesus Cristo tinham a mesma missão que os apóstolos primitivos. Qual é a missão? A missão era difundir ou espalhar o evangelho de Cristo. Qual é o evangelho? Espalhar a vida, a morte, a ressurreição e a revinda de nosso amado Jesus Cristo. E a administrar corretamente os sacramentos e o perdão de pecado. Esse plano da salvação. Amados irmãos, nós também somos filhos de Deus. Sabemos que na palavra de hoje fala da reconciliação com Deus. Nós devemos reconciliar com Deus. Nós que cremos com novos apóstolos de hoje, devemos levar também essa palavra através nosso próximo. Todo lugar que nós estaremos, para podermos que o mundo retornando na doutrina dos apóstolos e crer que esse apóstolo é um caminho da salvação que administra o sacramento e a palavra verdadeira de nosso amado Jesus Cristo. Amados irmãos, essa palavra de hoje é uma boa palavra, uma palavra de interpretação que devemos memorizar e seja gravado no nosso coração até a revinda de nosso amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Como nosso pastor falou, que essa palavra seja memorizada em nosso coração. Que é lá que ele deve ficar e que ela possa crescer dentro das nossas almas. O ofício divino é uma mensagem que nós devemos trabalhar em nossas orações, para que ele possa crescer e que possamos praticar também. A palavra hoje nos chama à ação. E queremos fazer a ação segundo o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, antes de orarmos a oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, do Pai Nosso, vamos cantar, não temos hino? Então vamos fazer a oração do Pai Nosso, por favor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Amado Deus e bondoso Pai Celestial, agora vamos agradecer. Amado Pai, queremos agradecer, agora que chegamos à hora final de mais um ofício divino de transmissão. Queremos primeiramente agradecer pela sua palavra. Graças ao seu amor imensurável, o Senhor envia o Espírito Santo para transmitir a palavra que deve entrar
dentro do coração de cada irmão, que nos faz abrir os olhos, que nos faz dar importância no que é mais prioritário, que nos faz olhar para o caminho da salvação, que nos faz amar a Deus sobre todas as coisas, seguir o ensinamento de Jesus Cristo e também amar o nosso próximo. Queremos ser gratos pelo ensinamento que o Senhor tem dado por cada um de nós. Queremos ser gratos pelo envio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, pelo envio dos apóstolos da igreja primitiva e pelo envio dos apóstolos dos tempos atuais, que permitem que os seus sacramentos possam ser feitos da maneira mais pura, correta. Queremos agradecer por o Senhor ter nos ajudado, ter abençoado a nossa vida, ter dado tudo o que é necessário para a nossa salvação. E também agradecer por tudo que o Senhor tem dado na nossa vida material. Sabemos que em brevemente voltaremos para as nossas atividades cotidianas, mas sempre queremos retornar diferente de quando entramos no ofício divino. Queremos que o Espírito Santo faça renascer um novo homem dentro do coração, dentro da alma de cada um de nós. Que esse novo homem possa ser o espelho de Jesus Cristo, que possamos praticar o ensinamento que ele deu, que possamos seguir a doutrina dos apóstolos, que possamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar aos nossos próximos, que colocamos a prioridade da nossa vida, a salvação das nossas almas. Sabemos que vivemos nesse mundo e não estamos afastados dos desafios, e nada nos é proibido, mas sempre devemos colocar a salvação da nossa alma em primeiro lugar. Sabemos também que o maligno vive nesse mundo e quer atacar a fraqueza. Pai, por favor, que sua mão abençoadora de proteção possa repousar sobre cada filho seu. Ajude seus filhos nas atividades mundanas, no trabalho, para que eles possam conseguir o pão de cada dia. Ajude aqueles seus filhos que passam por tristeza, que passam por depressão, que estão em situação de luto, aqueles que já partiram, aqueles que vivem em situação de rua, situação de desespero, e principalmente aqueles que estão afastados de Deus. Ore por todas essas almas, que possamos ser fonte de testemunho para chegar nesses corações também. Amado Pai, também queremos agradecer todas as oferendas que são dadas em sua casa, que o Senhor possa abençoar as oferendas financeiras, as oferendas de enfeite, de limpeza da comunidade, do coro, dos trabalhos dos servos, de testemunho, as diversas oferendas que são feitas em sua casa. Nós não sabemos, mas Tu o sabes, e tudo que é feito para Deus, de coração, mais é abençoado aquele que doa do que o que recebe. Por favor, nos proteja e permita que possamos seguir no caminho da salvação. Tudo isso e mais que não consigo colocar em palavras, eu te peço em nome do Seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja convosco. Amém.